Olá pessoal! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a compra de carro aqui em Orlando, na Flórida. Vem com a gente, esse é o Passagem para 4. Galera, no vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre como foi o processo de compra de carro. Aqui como é que a gente comprou a Jamanta? Como que a gente comprou a Jamanta, essa belezura aqui, ó, que nos leva para lá e para cá. E a gente vai trazer detalhes aí importantes se você tem a pretensão de fazer aquisição de um veículo aqui em Orlando, na Flórida. Se você vai estar chegando aqui de viagem, preste atenção em alguns detalhes, porque realmente não foi um processo muito fácil. Então, pessoal, a gente chegou em julho, no meio dessa crise de Covid, crise de chip, de veículo, dificuldade de peça, então foi bem complicado. A gente alugou um carro por 15 dias para que a gente pudesse procurar nesse período um veículo, e a gente procurou bastante. Nossa, como a gente procurou! E a gente queria trazer um pouco do aprendizado que a gente teve com esse tipo de situação, porque, sei lá, pode servir para você, né? Se você de repente está vindo para cá, quer comprar um carro, vai chegar mais ou menos nessa mesma época, ou os problemas vão permanecer ainda por um certo tempo, então de repente pode servir para você aí como alguma dica para você encurtar o seu caminho. Nós tínhamos uma ideia de budget para comprar o carro. A gente tinha na nossa cabeça que a gente ia gastar até uns 10 mil dólares para comprar o carro, e realmente a gente gastou um pouquinho a mais. Na verdade, a gente gastou os 10 mil no carro. O problema é que teve a mais que a gente não soube calcular antecipadamente. Então, por isso, a dica vai ajudar quem quiser comprar carro. Exatamente. Então, assim, já essa é uma primeira dica, né? Não é bem uma dica, mas enfim, é para você ficar atento. Na hora em que você comprar o carro vai estar anunciado lá, por exemplo, 10 mil dólares, certo? Pode colocar aí em cima desse valor para você obter placa, ou pagar as taxas, todas as outras despesas, mais uns 1.500 dólares de 1.000 a 2.000 dólares, nessa faixa que você vai gastar aí de taxas. Então, prepare-se, coloque isso no custo, no seu orçamento, leve isso em consideração, porque realmente você vai gastar mais ou menos isso, tá? Não é que a gente não soubesse que tinha taxa, é que quando a gente começou a olhar uns 3 meses antes, os preços eram e por conta dessa crise que o Wilson comentou, os preços só foram subindo, e menos carros no mercado, né, menos opções, e carros numa faixa de idade, quilometragem diferente do que a gente esperava. Nós tínhamos uma ideia de quilometragem e ano do veículo que a gente gostaria de adquirir, e a gente teve que rever isso ao longo do processo de busca do carro. Nós queríamos um carro mais novo, ali mais ou menos na faixa de 2016, 2017, e nós queríamos um carro com uma quilometragem até uns 80 mil milhas, mais ou menos, era aceitável, porque aqui a distância é calculada em milhas. Então eu vou colocar aqui, ó, uma milha equivale a 1,608, alguma coisa, vou colocar aqui para vocês terem noção de quanto é. Então, um carro de umas 80 mil milhas. E se você fizer o cálculo, 80 mil milhas parece muito comparado com o Brasil, né? Mas não, aqui os carros rodam muito, as distâncias são grandes, porque as pistas são boas, então você vai de um lugar até o outro, você leva 10 minutos, mas você roda muito nesses 10 minutos. Então os carros aqui são muito rodados, tá, gente? Só que esse rodado não quer dizer que o carro tá desgastado, tá acabado, porque, cara, não tem lombada, não tem buraco, as pistas são realmente muito boas, né, para você circular, então o desgaste do veículo é muito diferente do que a gente contabiliza no Brasil. Então nós tínhamos essa pretensão. Realmente, quando a gente começou a procurar dentro da nossa expectativa, do nosso orçamento, a gente não conseguiu encontrar nada
dentro dessa faixa, 2016, 2017 até 10 mil. Não tinha nada disponível, os carros estavam com valores bem mais altos. Então aqui já vai um outro ponto, né? Fique atento na questão da quilometragem, né? Das milhagens, como o pessoal chama aqui. Coloque na tua cabeça algumas possibilidades. Óbvio que se você pegar um carro com uma milhagem mais baixa e num preço dentro do seu budget, aproveita, porque realmente é algo muito bom. Mas essa combinação de ano, milhagem e condição do veículo é algo bem complexo. Então fique atento nesses detalhes. Um outro ponto importante que a gente aprendeu ao longo do processo, você tem que fazer a consulta do Carfax. O que é esse Carfax? Ele é um portal na internet onde você faz a verificação do histórico do veículo. Todo o histórico do veículo. Todas as manutenções, todas as revisões, as trocas de óleo, nos locais onde foram feitos esses serviços. Esses locais são obrigados a colocar essas informações na ficha de controle do carro, que é uma ficha eletrônica, que é o Carfax. No Carfax você vai encontrar todos os donos, o ano de fabricação, quando ele saiu da primeira concessionária, para quem ele foi vendido. Então assim, aqui não adianta a pessoa te falar, foi um dono. O Carfax vai te mostrar se foi um dono, se foram dois donos. E o Carfax vai mostrar o que é mais importante nessa conta de quantas milhas o carro já rodou, qual o ano de fabricação e o valor, que é se teve batida significativa ou não. Exato, é bem importante esse detalhe, porque na ficha do Carfax você consegue saber qual que é a relevância daquele acidente. Pode ter sido um acidente superficial, um risquinho na lataria, alguma coisa muito básica, ou realmente pode ter tido um dano bem significativo. Se o carro foi vendido num leilão, enfim, todos os detalhes necessários para você fazer a sua compra segura. Então, quando você estiver fazendo a pesquisa na internet, inclusive a gente recomenda um site que nos ajudou bastante, que é o cars.com. Você consegue colocar uma série de filtros ali de verificação, ano, quilometragem, a quantas milhas de distância você quer ir ver esse carro, caso ele esteja disponível para você fazer a verificação e o test drive. Então é bem legal, acho que vale a pena consultar. A gente conseguiu ir olhar alguns carros em função desse site, que foi bem bacana, a gente não tinha essa dica, então fica aqui mais uma dica para vocês do cars.com. Ele funciona bem legal. Nesse site você consegue gratuitamente, até um limite de, se não me engano, 25 consultas, observar o Carfax dos carros que te interessaram. Porque esse serviço do Carfax é um serviço pago, né? Você precisa pagar um valor para fazer essas consultas. Algumas concessionárias deixam o Carfax dos carros que elas vendem disponível no site, outras não. Exatamente. E outro detalhe importante, se você for numa concessionária para fazer a verificação de um veículo novo ou um veículo usado, peça ao vendedor o Carfax. Peça a ele, olha, eu gostaria de ver o Carfax desse carro, você pode me apresentar? Eles vão te apresentar uma cópia desse Carfax. Na concessionária, galera, a pessoa é bem formal assim, com essas questões, né? Então, tenta marcar um horário com o vendedor, liga antes, fala, olha, eu gostaria de marcar um horário com o vendedor para ver alguns veículos. De repente você já pode até no próprio site das concessionárias fazer um pré-filtro daquilo que te interessa em termos de carro, e você já chegar com essa informação, olha, eu vi lá no site uma Dodge com tal característica, tal ano, nesse valor, eu gostaria de olhar o carro e tudo mais. Então isso facilita o processo. Quando a gente chegou assim, sem nenhuma programação nas concessionárias, em algumas a gente esperou quase 1 hora para ser atendido. Então acho que vale fazer esses appointments, marcar esses horários para você poder fazer uma verificação com tranquilidade. Os vendedores aqui têm um perfil bem diferente um do outro, então vai depender muito da pessoa que está te atendendo, mas a grande maioria é muito solícita, assim, eles têm paciência de explicar, conseguem mostrar alguns detalhes do carro, tem paciência de fazer test drive em vários veículos, então não fique
intimidado por causa disso, de nossa, eu vou testar 300 mil carros aqui, o cara... Não, eles vão te atender numa boa, eles reservam um tempo grande para isso, então fique tranquilo quanto a essa situação. Gente, mas nem tudo é flores, tá? A gente teve problema numa concessionária que a gente foi sim, que foi a única que falou, como a gente não tinha uma carteira de motorista da Flórida, porque a gente ainda tava com carteira do Brasil, porque eram nos primeiros 15 dias, eles não quiseram deixar a gente fazer test drive, a gente saiu fora, foi em outra concessionária e foi na outra que a gente comprou o carro. Exatamente. Então assim, existe preconceito sim em alguns lugares, não foi na maioria de todas que a gente visitou umas 5, né? A gente teve problema, em outras a gente foi super bem atendido. Então exatamente. Assim, existe injeção de saco, mas não é o padrão, tá? Não é o padrão. Você pode sim comprar um carro com o seu documento do Brasil sem ainda ter carteira de motorista dos Estados Unidos. E essa que a gente foi mal atendido, se vocês quiserem saber, a gente conta em box qual foi, tá? Falando um pouquinho para vocês sobre a percepção em relação à milhagem, né? Quanto o carro roda. A gente percebeu assim, que os carros que tem mais de 100 mil milhas, o valor dele cai consideravelmente. Então, quando você compara, às vezes o mesmo carro, mesmo ano, mas as milhagens com uma diferença muito grande, acima de 100 mil, o carro cai muito o valor. Acima de 150 mil, então o valor cai drasticamente. Então, às vezes você pega carros com ano bem, tipo 2018, 2019, mas com uma milhagem extremamente elevada, e aí o valor cai consideravelmente. Então vai da tua disposição em conhecer de mecânica, entender desses detalhes para saber o que vale a pena ou o que não vale a pena. Porque a gente percebeu que os carros ali na faixa das 90 mil milhas, pode ser que você tenha uma perda financeira ali quando ele bater as 100 mil milhas. E acontece a mesma coisa quando você pega um carro de até 140 mil milhas. Na hora que ele bater 150 mil milhas, provavelmente o valor dele vai cair consideravelmente. Então, fique atento a esse detalhe. O mercado está tão aquecido que o pessoal que tem carro com 1 ou 2 anos de idade não tem interesse em vender. A gente escuta histórias aqui das concessionárias entrando em contato com essas pessoas querendo recomprar os carros. A gente reparou também que a diferença de valor entre o carro que tem 1 ou 2 anos de uso e um carro novo é muito pequena, às vezes de $500, $1.000, $1.500. Então, se de repente você tem um budget para comprar um carro, você quer pegar um carro mais novo, fique atento no carro novo mesmo, 0 km. Verifique na concessionária, que talvez seja bem mais vantajoso do que você pegar um carro com 1 ou 2 anos de uso só. Junto com o carro que você está comprando a primeira vez, você vai comprar a sua placa também. Então fique atento porque você vai ter esse custo, e aí quando você vender esse veículo, trocar, enfim, você vai levar essa placa com você. Sobre o financiamento, galera, dá para fazer o financiamento assim que você chegar aqui. As taxas de juros são bem diferentes da pessoa que já tem um histórico aqui, então fique atento a esse detalhe. Pelo que a gente viu aqui nas concessionárias e nas lojas, gira aí na casa de 9 a 10, 11, 12%, então, que é um valor bem considerável. Um outro detalhe interessante que a gente observou aqui quando a gente chegou, a gente começou a olhar muito carro, né? E nós interessamos em 2 carros que a gente viu numa concessionária. E isso, se não me engano, foi num domingo que a gente viu, e nós não tínhamos talão de cheque ainda para fazer a compra do carro. E nós ficamos de ir até o nosso banco, pegar o talão de cheque e na segunda-feira ir lá comprar o carro. Aí na segunda-feira a gente foi no banco, conversamos lá com a nossa gerente, pegamos o talão de cheque, e na hora que a gente ligou lá na concessionária para pegar os detalhes do que a gente colocava no cheque, o rapaz falou: não, o carro foi vendido. Aí ok, como eram 2 opções, a gente tinha o outro carro, então beleza, passa os detalhes do outro carro. Aí ele foi consultar os detalhes do outro carro, ligou pra gente, foi vendido. Então assim, quando você decidir sobre a compra, quando você escolher o veículo realmente que você vai comprar, já tenha o talão de cheque na sua mão, já tenha ou o dinheiro disponível para você fazer a transferência, já tenha o dinheiro disponível para você dar o sinal, para fazer a reserva do carro. O sinal gira ali em torno de $1.000, $1.500 para você fazer uma reserva.
Em alguns lugares você pode até negociar isso, talvez $500, enfim. Mas tenha isso disponível para você garantir a aquisição daquele carro, porque como o mercado está muito aquecido, os carros saem muito rápido, então tendo essa garantia, isso facilita muito para você. Pessoal, quando você vai comprar o carro ou fazer alguma compra de grande valor ou que você precisa de mais registro dessa compra, como é a compra de um carro, a aquisição de um carro, o que eles pedem? Algumas concessionárias pedem um cheque que é tipo um cheque nominal, é um cheque que você vai no banco, dá os dados da empresa, do lugar, da pessoa que você vai pagar, dá o valor exato, o banco emite esse cheque e te dá a folha de cheque feita pelo banco para você pagar. Esse cheque, ele é como se fosse dinheiro, ele já saiu, a diferença é que ele já saiu da sua conta. Quando o banco faz esse cheque para você, esse dinheiro já sai da sua conta. Então, assim, a garantia tácita de que você tem o dinheiro. É como se você estivesse pegando as notas da moeda, do papel moeda e pagando, entendeu? Então, você tem que saber o valor exato e para quem que você está pagando certinho para o banco emitir. No dia em que você sai da concessionária com o carro, você já sai com ele emplacado, com o documento, com tudo na mão. E outra coisa, para você tirar o carro da concessionária, você já tem que estar com o seguro contratado. A concessionária exige que você apresente o documento, a evidência, para que você possa retirar o veículo. Ou você contrata lá com eles, que pode sair mais barato, mais caro. Exato. Aí é a opção. É outra opção. Se você gostou desse vídeo, já dá um likezinho aí pra gente, se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e familiares, a gente vai trazer assuntos muito legais aí pra frente, vocês vão gostar. E já ativa o sininho aqui em cima para você receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai estar postando. E até a próxima. Valeu, galera! Tchau! Tchau, pessoal!